Olá pessoal, Gustavo Machado, canal Orientação Marxista. Depois de um tempinho aí razoável, voltei e vou tratar de um tema que já vem me causando microexpressões faciais de ódio já faz algum tempo. E que é o seguinte: vocês devem acompanhar mais ou menos aí pelas redes sociais, por pessoas do seu âmbito de convivência, no trabalho, na família, etc. Cada vez mais um grupo mais numeroso de trabalhadores vem dedicando aí uma fração dos seus parcos recursos, do seu suado dinheirinho nas bolsas de valores, no mercado financeiro, com a esperança, conforme a propaganda anunciada aí por incontáveis, youtubers que vão formar aí um Brasil de milionários, com a esperança de que num futuro não tão distante as pessoas poderão viver de renda, ou seja, superar essa insana condição de trabalhador a qual quase todos nós estamos submetidos, e viver aí simplesmente capitalizando o seu dinheiro no mercado financeiro. Então eu vou fazer vários vídeos sobre esse tema, mas aqui eu resolvi abordar o nosso grande Elon Musk. Já tem uns 2 vídeos que eu abordo ele aqui no canal, vou ver se eu os reencontro e coloco aqui na descrição. Enquanto isso, aproveita, se inscreve no canal, comentem, etc, você já sabe. Por que eu resolvi abordar aqui o Elon Musk? Porque o Elon Musk se transformou, curiosamente, numa espécie de símbolo do cara, do gênio do mercado financeiro, do visionário, da pessoa que é capaz de enxergar aquilo que quase ninguém é capaz de enxergar, que tem muito a ensinar, é quase que um ser humano de novo tipo, uma coisa nessa direção. É impressionante como tem baba-ovo desse cara na internet inteira. Inclusive, para minha surpresa, mesmo no universo dos físicos, que se dedicam à ciência física. No passado, a época que eu fiz graduação foi no Instituto de Ciências Exatas, formei em Ciência da Computação, tinha ampla convivência com o pessoal da física, fiz todo o ciclo básico da física. Pois bem, os heróis dos físicos, por assim dizer, eram o Albert Einstein, Galileu Galilei, Isaac Newton, Stephen Hawking, um Tesla, enfim, pessoas que deram contribuições, seja para a física teórica, seja para a engenharia, para a técnica, utilizando os conhecimentos da física. E agora não, o grande herói dos físicos é o Elon Musk, um deles aí chegou a anunciar no podcast que é o gênio de nossos tempos. Olha só que coisa curiosa. E eu quero chamar aqui a atenção para um aspecto. Eu vou discutir a natureza toda dessa questão financeira, pirâmide, day trade no vídeo posterior. Mas aqui eu queria mostrar como de fato tem um fenômeno novo nessa jogada. Esse fenômeno novo é que cada vez mais vários mega empresários, às vezes mega empresários, às vezes empresários médios, não importa, tem os dois tipos, estão procurando se tornar figuras públicas por meio das mídias sociais e tudo mais, e manobrar uma massa de milhares, dezenas de milhares, no caso do Elon Musk até de milhões às vezes, como massa de manobra para ganhar dinheiro em cima dessa turma. Então, meus amigos, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Vocês estão sendo feitos de idiotas. Veja o que fez o nosso senhor Elon Musk, esse gênio de nossos tempos. No final de 2021, inclusive sofreu um processo por causa disso, que eu nem sei o que deu, porque às vezes não dá preguiça de ficar acompanhando essas coisas. Mas o processo se deu pelo seguinte: o que fez o nosso senhor Elon Musk? Como vocês sabem, as duas empresas, maiores empresas, inclusive, um parêntese aqui, tá? Esse senhor ficou bilionário por meio de uma ferramenta visionária, por uma ferramenta que revolucionou todas as nossas vidas, que foi o PagSeguro. Você lembra do PagSeguro, que foi um mecanismo utilizado para fazer compras na internet? Pois bem, foi assim que ele ficou bilionário, foi por meio do PagSeguro. Agora, depois ele faz todo o marketing, toda a propaganda, que é o cara que está apostando na conquista espacial, e nesse sentido, a SpaceX, já vou discutir por que em outro vídeo também, por que várias empresas que antes estavam inteiramente no âmbito do Estado, como a NASA,
estão se tornando parcialmente privadas, tá? E onde entra o nosso Elon Musk na jogada. Mas não vem aqui ao caso, porque o fato que eu quero comentar nesse vídeo se deu especificamente na Tesla, que é a empresa de carro elétrico do Elon Musk, como a gente já sabe, os tais carros futuristas, visionários, etc., carros 100% elétricos, e por aí vai, é uma das principais empresas dele. O que fez o nosso senhor Elon Musk? De fato, existe uma mudança no mercado do setor automotivo e todos apostam que num futuro não tão distante assim, todos os carros serão carros elétricos. Isso não está ligado à questão ambiental, não está ligado a porra nenhuma, tá? Isso aí. Está ligado ao fato de que para um carro ser 100% autônomo, ele precisa ser elétrico, tá? Você tiver um carro mecânico, se você aperta o acelerador, o freio e tudo, ele não responde imediatamente aos comandos. Então, para você acelerar de uma velocidade X até uma velocidade Y, leva um espaço de tempo significativo. E assim qualquer comando de um carro mecânico. Um carro elétrico não. Essas coisas todas são muito rápidas. Então, o carro elétrico pode ser operado por um computador. E o que o mercado está de olho é ganhar não apenas em cima da venda do produto, mas também do uso do produto. Tá? Então a tendência do setor automotivo é ter grandes empresas que comprem grande quantidade desses carros elétricos, que vão ser evidentemente mais caros, mas você vai pagar pelo uso. Porque aí o carro sendo autônomo, não precisando de ter motorista, vai transformar o uso de automóveis em algo muito mais acessível do ponto de vista de se pagar pelo uso. Né? Então é como pagar por um Uber sem motorista. Então todo o mercado do setor automotivo está de olho nessa jogada, porque agora você ganha fazendo o produto, vendendo esse produto para empresas enquanto intermediárias, que por sua vez vão vendê-lo para você enquanto um serviço, enquanto algo que você paga para poder usar. E nesse sentido eles vão ganhar em cima do produto, não apenas uma tacada só vendendo o carro, né? Mas durante todo o seu período de uso. Então tem todo um conjunto de jogadas aí que sim, o mercado está todo se transformando em mercado para carros elétricos. Ora, qual empresa, pelo menos aparentemente, alguns anos atrás, sai na frente nessa jogada pelos carros elétricos? Isso é bastante antigo, tá? Existe carro elétrico há 50, 70, 80 anos, mas só recentemente os carros estão ficando eficientes o suficiente de modo a poder se generalizar para o mercado inteiro. Ou seja, carros com autonomia maior, que você pode carregar a bateria e dirigir 500, 400 quilômetros, cargas que sejam mais rápidas, você consegue carregar a bateria do carro ali em 20 minutos, atingir velocidades maiores de 100, 150, 200 km por hora. A Toyota, por exemplo, já faz carros híbridos que são parcialmente elétricos há décadas atrás, mas enquanto um carro 100% elétrico e autônomo, a Tesla saiu na frente na jogada, ou seja, criando veículos mais desenvolvidos. Então, não sem razão, as ações da Tesla foram lá para cima. Porque a ação, como eu já expliquei aqui em vários vídeos, ela não mede o valor daquela empresa naquele momento. Então, se você olhar hoje na cotação na Bolsa de Valores, o valor das ações das empresas ali não está medindo o que a empresa vale naquele momento, mas o que o mercado acredita que essa empresa vai valer no futuro não tão longo assim. Tá? Porque o valor de uso da ação é te produzir dividendos, é te produzir lucro, é te produzir valorização do capital. Então não interessa tanto o que a empresa produziu no passado, interessa o que ela vai produzir no futuro. Então por isso a Tesla, o valor das suas ações foram lá para cima. Né? Acontece que já faz aí uns 2, 3 anos que tem começado a aparecer indícios, claro. Então, por que as ações da Tesla ficou tão sobrevalorizadas? Porque, tendo o setor automotivo passando por um processo de transição tecnológica, onde o conjunto da produção num futuro não tão distante tende a ser de carros elétricos e autônomos. E estando a Tesla na frente dessa jogada, ela tende a ocupar um espaço grande de mercado que hoje é ocupado pela Toyota, que hoje é ocupado pela General Motors, pela Nissan, pela Hyundai, por aí vai. E ela tende a ser a empresa bambambam do futuro. Só que já tem uns 2 anos que tem surgido vários indícios de que a Tesla não vai ocupar esse espaço todo que até então acreditava-se que ela iria ocupar. Por várias razões, tá? Surgimento de empresas chinesas bastante avançadas, no caso de carros elétricos.
A maior delas é a BYD, mas são várias, na verdade. Todas as empresas chinesas estão apostando muito na questão de carros elétricos e várias delas já produzem exclusivamente carros elétricos, tá? A Caoa Chery no Brasil, por exemplo, fechou uma das unidades dela em Jacareí, em São Paulo, para montar uma nova plataforma só de produção de carros elétricos. Mas, sobretudo, porque a estratégia da Tesla está se mostrando, provavelmente, como não tendo sido a mais inteligente. Porque o que fez a Tesla? Ela começou a produzir carros de altíssimo padrão tecnológico e logo caríssimos, tá? Focando assim, o carro da Tesla é aquele que tem a maior autonomia, a maior velocidade, maior luxo do mercado. Então, eram carros que já há alguns anos atrás tinham autonomia de 500 km sem precisar de recarga, eram carros que faziam as velocidades mais elevadas de todos os carros elétricos disponíveis no mercado. E a estratégia da Tesla foi começar por esse patamar alto e depois ir tentando baratear esse carro até chegar num carro, por assim dizer, popular, no sentido de ser acessível para uma camada mais ampla de pessoas da sociedade. Acontece que boa parte das empresas chinesas adotaram a estratégia oposta. Falaram não. A maioria do uso de veículos hoje se dá dentro do ambiente urbano. Então ele não precisa ter 500 km de autonomia, porque para trafegar aqui dentro de Belo Horizonte, de São Paulo, de Tóquio, de onde quer que seja, 150 km, por exemplo, de autonomia já é mais ou menos suficiente, né? Você não vai sair de casa para o trabalho ou para ir em algum local com medo de que a bateria do carro vai acabar no meio do caminho. Não precisa de uma velocidade tão alta, porque no ambiente urbano as velocidades são menores. Então, empresas chinesas, na sua maior parte, partiram de outra estratégia, de carros com menor autonomia, com menor velocidade, sem tanto aparato tecnológico como os da Tesla, e a partir disso já começar a fazer uma venda mais massificada e procurar ir melhorando, né, e galgando passos ao longo do tempo. E tudo está indicando que essa estratégia adotada pelas empresas chinesas tem se mostrado melhor, mais eficiente, tá? Então, a China já é o maior produtor de carros elétricos e a BYD superou a Tesla em termos de número de veículos vendidos, embora a BYD também faça carros de alto padrão tecnológico, mas superou recentemente, alguns triênios aí atrás. Pois bem, então tudo indica que esse valor de mercado, o valor das ações da Tesla, estão fortemente sobrevalorizados, ou estiveram no passado fortemente sobrevalorizados, ou seja, as ações não valem tudo aquilo que as pessoas acreditam que ela vale. A empresa não vai estar no futuro próximo tão grande assim como o mercado imaginou que ela estaria. Entenda-se, o mercado, os agentes do mercado que analisam os balanços econômicos e esses movimentos todos de transformações tecnológicas e econômicas que acontecem. Pois bem, o que fez o nosso senhor Elon Musk? Utilizou seus milhões de seguidores como massa de manobra. Ora, saiu um relatório da Tesla, desses relatórios trimestrais, onde a evolução, o crescimento dela não era nem de longe tudo aquilo que se esperava para aquele momento, inclusive do seu lucro e tudo mais. O Elon Musk conseguiu mobilizar as redes sociais para transformar esse resultado negativo num resultado positivo. Ele reclamou que, por ser a Tesla uma empresa muito visionária, uma empresa que visa o futuro, uma empresa que está pensando lá na frente, é o cara que pensa na conquista do espaço e tudo mais, a necessidade de se divulgar relatórios periódicos trimestrais estava prejudicando a Tesla. E que para evitar que esses relatórios fossem divulgados, ele estava querendo fechar o capital da Tesla. O que significa isso? Ele iria comprar todas as ações da empresa, ou grande parte, e os outros acionistas concordariam com ele, e assim fechar o capital da Tesla, deixaria-se de vender a ação da Tesla na Bolsa de Valores, né, e ficaria assim uma empresa de sociedade anônima de capital fechado, ou seja, as ações ficam lá com seu proprietário e não estão sendo comercializadas publicamente em nenhuma Bolsa de Valores, para evitar assim que houvesse a necessidade de se publicar relatórios econômicos. Por que a empresa publica relatório econômico? Para dar conta para os seus acionistas do seu desempenho. Tá? Os acionistas que compraram ações da empresa lá na Bolsa de Valores, eles precisam ter acesso ao desempenho da empresa para saber se ela está de fato tão rentável como eles imaginavam, se ela está crescendo tanto quanto que eles imaginavam, se ela está tão saudável como eles imaginavam e por aí vai. Então, as ações da Tesla na época estavam uns 300 e poucos dólares, que já é um valor absurdo para uma ação. Tá?
E o Elon Musk falou, vou fechar o capital da Tesla comprando as outras ações a $420 por ação. $420, um valor aí, não me lembro o valor exato, 50 a 100 dólares mais alto, uns 100 dólares mais alto do que o preço que as ações estavam naquele momento. Ora, o que fizeram um mar de idiotas tão logo tão logo o Elon Musk fez essa divulgação? Ora, óbvio, todo mundo começou a comprar ações da Tesla, porque, ora, se as ações estão em 300 e poucos dólares e ele vai fechar o capital a 420, 450, então ele vai comprar essas ações 100 dólares acima do que elas estão, o que é um ganho absurdo em ponto de vista de mercado. Então, quando ele faz esse anúncio e que as pessoas começam em massa a comprar as ações da Tesla e a cotação das ações da Tesla começam a subir, o que o Elon Musk faz? Começa a vender as suas ações de maneira desenfreada. Porque se ele não fizesse esse anúncio e só começa a vender as ações, o que aconteceria com o valor dessas ações? Iria cair. Então ele começa a vender as ações, enquanto a sua massa de manobra começa a comprá-las, e as ações subir, e vende muitas, um mar de ações, bilhões e bilhões de dólares, a uma cotação elevadíssima, porque enquanto ele vendia, um monte de pessoas manipuladas por ele comprava essas ações acreditando que ele iria fechar a Tesla. Ou seja, ele disse que ia fechar o capital da Tesla e fez exatamente o contrário. Começou a vender o seu capital que estava na Tesla. E usou, a gente já sabe, boa parte desse recurso, desse dinheiro, para comprar o quê? O Twitter. Então agora ele é o proprietário aí majoritário do Twitter. E não se enganem, nem quer dizer que ele abandonou a Tesla, acho que ele está com 13% das ações da Tesla no momento, alguma coisa assim. Depois que a Tesla se reequilibrar aí no mercado, ou seja, como não sendo tão grande como as pessoas acreditariam que ela iria ser, e logo as ações vai estar 2, 3, 4, 10 vezes mais barata do que esteve nos últimos anos, ele vai lá e compra mais uma fração grande de ações da Tesla novamente. Agora o preço lá embaixo. Então, essa historinha que eu contei tem se tornado o padrão. Vários desses mega empresários, ou até às vezes médio empresários, se tornam influências digitais, seguido aí por milhões de pessoas que acreditam que vão enriquecer utilizando aí os seus conhecimentos de mercado financeiro e as utilizam para arrancar, para socializar com elas o prejuízo e fazer com que eles ganhem montanhas de dinheiro ainda maior do que já ganham, por seu nobre trabalho de gerir ações de empresas no interior dos quais eles não produzem nada, nem desenvolvem nada e nem sequer têm conhecimento nenhum. Então, isso foi o que fez o nosso senhor Elon Musk. E essa figura ela é tão idolatrada no mercado que eu estava vendo alguns vídeos e a gente sabe que ele adquiriu o Twitter, e já fez aí a sua primeira ação genial e visionária no Twitter, que foi demitir boa parte dos funcionários. E a galera comporta com o Elon Musk igualzinho a turma da Terra plana. É exatamente igual à Terra plana. Qualquer coisa que o Elon Musk fazer, eles vão achar uma justificativa e vão elogiar. Não importa o quê. Então, o que as pessoas estavam comentando sobre a sua venda, sobre a demissão em massa que ocorreu no Twitter, é porque o Elon Musk é um cara muito foda. E existe o padrão Elon Musk de produção e de trabalho. E a partir de agora, só iria ficar no Twitter quem adotasse o padrão Elon Musk de trabalho, que era um padrão assim, desse jeito, acolá e tal, e estava elogiando o cara. O que acontece semanas depois? Quase todas as startups, grandes empresas do setor, como o Google, como a Amazon, que hoje em grande parte é um sistema online, Facebook, demitem massa. Ou seja, o que estava acontecendo ali não era nenhuma técnica Elon Musk de produção e de trabalho com alta tecnologia e produtividade. Era simplesmente que esse setor que cresceu desembolado durante a pandemia por razões óbvias, como tudo no capitalismo, já sofreu o seu primeiro baque no período pós-pandêmico. Sofreu o seu primeiro baque, não manteram o crescimento que eles imaginavam que ia ter, tiveram uma queda assombrosa nos lucros e as ações despencaram. E claro, como sempre, quem paga por queda de ação é massa de trabalhador, não é os proprietários da empresa. Então eles demitiram em massa, todas elas demitiram em massa. O Elon Musk nada mais fez do que todas as outras empresas do segmento também fizeram.
né? Demitir em massa trabalhadores. E agora, até em cima do capital que eles têm investido nessas ações, eles utilizam um mecanismo para ganhar ou ganhar, deixando prejuízo também para uma massa de trabalhadores e setores de classe média que eles manipulam por meio de redes sociais. Então, eu queria trazer, inclusive, o Elon Musk foi processado por causa disso nos Estados Unidos, como eu disse, não sei exatamente o resultado do processo, seja lá qual tenha sido, certamente isso não afetou em absolutamente nada a fortuna dele. Qualquer multa que ele tenha que pagar para ele não significa porra nenhuma, tá? E utilizou como massa de manobra, mentindo que iria fechar o capital da Tesla, quando na verdade a Tesla se mostrava muito menos promissora do que parecia ser no período anterior, e ele fazia nada mais do que vender as suas ações para comprar outra empresa e fazer com que o mar de pessoas que o seguem pagasse pelo prejuízo, comprasse essas ações a preço elevadíssimo, e agora elas já se desvalorizaram e continuam inclusive seguindo uma tendência de desvalorização aí no último período, até ela se adequar com o tamanho real que provavelmente ela vai ter no futuro, que não é tão grande assim. Então, fica aqui a deixa para vocês. Nos próximos vídeos a respeito desse tópico de mercado financeiro, ações, day trade, bolsa de valores, enriquecimento fácil, eu vou mostrar para vocês como qualquer tipo de aplicação financeira que te prometa ganhos de que seja 3% ao mês é necessariamente uma pirâmide financeira em que você está sendo feito de imbecil e de idiota. Tá? Qualquer caso. Não é possível ter uma aplicação de renda fixa, ou seja, que já te anuncia de antemão o quanto você vai ganhar, uns juros de X% ao ano ou ao mês, e te prometa, sei lá, 3% ao mês que não seja uma pirâmide financeira. Isso é impossível no interior do mercado capitalista. E a gente vai ver que, entendendo a teoria do valor e o movimento capital que nós discutimos exaustivamente aqui no canal, isso vai ficar límpido, claro e transparente. Olhando os movimentos de bolsas de valores, de juros no mercado, ninguém entende nada. Como ninguém entende nada do capitalismo, só olhando os seus fenômenos externos, sem estudar sua conexão interna. Esse é um dos objetivos aqui do canal. Mostrar a conexão interna do capital e como essa conexão interna do capital mostra o capital como sendo uma coisa enlouquecida, como seja uma coisa insana, irracional, incontrolável, que não tem sábio do mercado que é capaz de controlar os seus movimentos. Tá? Então, vou mostrar para vocês como identificar um esquema de pirâmide onde quer que ele esteja e como as pessoas têm utilizado as oscilações do mercado acionário para poder ludibriar as pessoas de que existem gênios do mercado e que por isso você pode aplicar o seu dinheirinho nas aplicações dela, nas instituições financeiras dela, que ela vai te produzir uma massa de juros gigantesca e ao mês, tá? Então vou falar sobre isso no próximo vídeo. Então, por hora, fico por aqui. Não se esqueça de se inscrever aí no canal, ajudar a divulgar o vídeo, principalmente depois de mais um longo período aí de ausência. É sempre importante pelo algoritmo do YouTube, quando fica muito tempo sem publicar vídeo, assistir, divulgar o mais rápido possível para que o algoritmo não mine assim, as visualizações do canal. Beleza? Um abraço, até o próximo vídeo.